Gravar aqui. Muito bem. Então, pessoal, como eu estava falando, né? Hoje nós vamos falar sobre o nosso projeto. Lembrando que agora o projeto é para a primeira nota, certo? Projeto para a primeira nota. E para a segunda nota, a prova. A inversão que a gente fez lá, ok? E então vamos começar aqui a falar sobre o projeto. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bem. Esse documento que eu estou mostrando... Estão vendo aí, então? Muito bem. Sim. Esse documento aí, ele está no nosso site, os Federa, né? Está no site dos Federa. Eu só vou dar uma olhadinha lá, quero mostrar aqui algumas coisas. Então é o seguinte, nosso trabalho é fazer um jogo, certo? É fazer um jogo. Desenvolver e programar um jogo. Não existe, a princípio, uma quantidade de fases, quantidade de cenários que você tem que fazer, certo? O importante é o seguinte, o importante é o jogo estar completo, certo? Completo na sua história, completo na sua plenitude. Se você está com essa dúvida, se o jogo está muito simples, me pergunte, me mostre o jogo, mande para mim aqui, me pergunte, certo? Que eu lhe digo, que é realmente um jogo muito simples, a gente não vai aceitar, principalmente em RPG Maker, né? Porque RPG Maker é muito mais simples que o Game Maker, você vai ver que o RPG Maker tem muito mais coisa pronta do que o Game Maker, então a gente requer um pouco mais de trabalho no RPG Maker do que no Game Maker, certo? Sou, Opa, tem alguém aqui. é, sou eu. É, pode ser, uma das opções de jogos pode ser aqueles endless game, que são os jogos sem fim, né? Que você joga até uma certa pontuação. Pode, pode, não tem nenhuma restrição a isso não. Depende de como você vai pensar no jogo, mas com certeza, pode sim. Certo. Qualquer coisa você pode mandar para mim o desenho do jogo, pode mandar para mim como é que você quer fazer, que a gente analisa, ok? O grande segredo, o grande segredo desse trabalho é me mostrar antes da apresentação, né? Tem pessoal que deixa para mostrar no dia só, e aí, às vezes, um detalhezinho, uma coisa que podia fazer uma boa diferença na nota, certo? Você esqueceu, você não botou, e aí você não me mostrou também, não pude lhe dizer, e aí você não botou e perdeu o ponto por besteira, certo? Então é importante que você me mostre o jogo antes, que eu vá acompanhando, bote isso, tire aquilo, para que quando você for apresentar já sabe que sua nota está boa, uma nota boa, entendeu? Então o grande segredo é sempre mostrar o jogo antes. E mostrar as fases de produção, não precisa mostrar só quando ele estiver pronto. Você fez uma fase, mostra. Você teve a ideia, mostra, certo? Então, toda vez que você tiver qualquer coisa, mostra. Se tiver dúvida também, lógico, pergunte, certo? Então você vai ter a criação do jogo e você vai ter a apresentação. Você vai apresentar o jogo para mim. E aí você vai apresentar esse jogo, vai apertar o PowerPointzinho. Esse PowerPoint tem que ser bem simples, é só para você dizer em que ferramenta você fez, dizer quem é a equipe, né? Quem foi os componentes da equipe, o que cada um fez, né? Naquele esquema lá de equipes. A gente teve uma aula que falou sobre as equipes de desenvolvimento, né? O game design, o artista, o programador. Então você vai dizer isso aí na apresentação, quem fez o quê, certo? Dizer qual foi a ferramenta que você usou, qual é o seu estilo de jogo, né? Se é um jogo de RPG, se é um jogo de luta, se é um jogo de ação, certo? E depois é mostrar o jogo. Então o PowerPoint ele é bem simples, ele é pequeno, só para você mostrar isso aí. Você fala a equipe de desenvolvimento, você diz qual foi a ferramenta que fez e explica, conta um pouquinho da história do jogo e tal, e puf, mostra o jogo, certo? Então, você tem que fazer o PowerPoint, mas é um PowerPoint curto, certo? Porque eu quero ver mesmo é o jogo, quero ver o jogo, certo? O que, é que você deve entregar? O GDD impresso, conforme o template. Na verdade, aqui tem impresso, mas devido à nossa nova condição aqui à distância, né, eu vou pedir que vocês não mandem impresso, certo? Você não precisa imprimir. Dessa vez, eu vou pedir o GDD só
por e-mail. Eu ia pedir pela plataforma, pelo Moodle, mas o Moodle tem uma restrição de 1 mega e dificilmente esse arquivo vai ficar com 1 mega, porque vai ter imagens, vai ter uma série de coisas que provavelmente não, vai ficar muito complicado para você deixá-lo no tamanho de 1 mega, certo? Então a gente vai deixar, quer que deixe ele mesmo do tamanho normal, então você manda por e-mail, né, até a data programada. Nós vamos combinar aqui a data ainda, eu não sei ainda a data. Vou combinar com vocês depois. Eu ver aqui como é que se procede esse negócio aí do corona e depois a gente vê o que é que a gente faz. Então, manda por e-mail o GDD e aqui o CD. Essa questão do CD eu ainda estou vendo também. Talvez a gente não precise mandar o CD, talvez a gente também mande por e-mail. O código-fonte do jogo, executável, instalador, certo? O ponto doc do GDD, que vocês já vão mandar para mim o GDD. Lembrando que tem que ser ponto doc, né? Não mande PDF, nem ODT, pelo amor de Deus. Não mande isso. O arquivo do PowerPoint, manda também. E se você usar uma engine diferente das minhas, certo? Você coloca o instalador da engine também. Ou manda o link do instalador, certo? Manda o link do instalador, para eu baixar aqui, se você não estiver usando as minhas. A minha versão do RPG Maker, do Game Maker. O PowerPoint, ponto doc, o executável. Acho que isso aqui a gente vai poder mandar por e-mail também, né? Vamos deixar por CD, não. A gente não sabe até quando vai durar esse intervalo, então já vamos deixar certo que todo esse material que você está vendo aí na tela, você vai mandar para mim por e-mail, ok? Estão ouvindo? Sim. Sim, pronto. Sim. Só para eu confirmar que estão ouvindo, entendeu? Muito bem. Ok. Forma de avaliação. Então, metade vai ser pela execução do jogo. Você vai mandar para mim por e-mail o jogo, eu vou testar aqui e tal. Questão de jogabilidade, questão da diversão, questão do jogo estar acertadinho. 2 pontos na apresentação. Essa pontuação ela é individual. Isso aí depende da apresentação no dia. Essa apresentação é para ser presencial, né? Espero que seja, certo? E 3 pontos para quem cumpriu os prazos, certo? Quem fez o jogo com as informações pedidas, o GDD está correto. Então, essa pontuação é pelo relatório e o cumprimento dos prazos, ok? O jogo não pode ter plágio, né? Eu sempre olho jogos parecidos dos semestres anteriores para ver se não está plagiado alguma coisa. Então, cuidado com plágio, certo? Não, depois que você mandar, não mande de novo, certo? Vai valer o envio. Quando você botar o envio final, terminou a data, não vou aceitar depois da data. Então, até a data você manda, certo? E, por favor, cuidado com a ética profissional, certo? O jogo não faça um jogo pornográfico, nem jogo com palavrão, essas coisas. Lembre-se que é um trabalho acadêmico, certo? Estamos na academia, então, muito cuidado com a questão da ética profissional. Né? Nada de pornografia, nada de racismo, nada de discurso de ódio, nada de homofobia, essas coisas aí, certo? Isso aí eu vou zerar o trabalho. Trabalho com esse tipo de coisa, eu vou zerar. Certo? Tá claro até aí? Sim. Muito bem. Vou voltar aqui para a tela, que eu quero mostrar aqui agora o seguinte. Lá no meu site tem um template do trabalho, do GDD. Perdão, do GDD. Eu abri aqui, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O template do GDD. Tá aqui. Pronto, ó. Aqui já tem um template. Quem pagou estágio comigo sabe como é os templates, né? Só preencher. Certo? Aqui só não tá, as coisas só não estão em vermelho, mas tem só umas explicações aqui, mas aqui é só preencher o template, o GDD, certo? Tá aqui bonitinho, tá lá no site dos Federa. Você bota aqui matrícula, seu nome, aqui o nome do jogo, o nome que você deu ao jogo, certo? Aqui preenche aqui o sumário, ele preenche automático aí. Não tá preenchendo automático, não, preenche manual mesmo. Aí aqui, ó, o nome do jogo, público-alvo, o estilo do jogo, o tipo do jogo, né? Se é jogo de ação, de aventura, os elementos que tem no jogo, as ferramentas que você utilizou na construção, qual foi
a ferramenta de programação que você usou, a história do jogo, você vai contar aqui a historinha do jogo, certo? Regras do jogo, os componentes, quem fez o quê, quem teve a ideia, né? Quem foi o projetista do jogo, quem foi o programador, quem foi o artista. Lembrando aqui uma coisa importante, ó, testadores não pode ser ninguém da equipe, certo? Os testadores têm que ser de fora. Isso é importante. Eu quero que vocês levem o jogo de vocês para alguém de fora. Não pode ser eu também. Eu vou testar também, mas eu não quero que seja eu o testador. Viu? Então arrumem outras pessoas para testar. Pode ser o vizinho, o primo, o irmão, o tio, o marido, a esposa, certo? Outras pessoas para testarem o jogo. Aí você preenche aí, faz uma apresentaçãozinha resumida do jogo e tal. Capítulo 12 é a questão do hardware. Essa questão do hardware, se for no Game Maker, no RPG Maker, o RPG Maker ele define lá a memória máxima que você pode usar e tal. Então você tem como ver isso aí pelos requisitos da plataforma, né, da engine. O Game Maker dá um pouco mais de trabalho de fazer isso aqui, mas com o jogo pronto é só você olhar o que é que você está usando de memória para ele, de CPU e tal, o espaço dele em disco. Aqui as especificações da regra do jogo, né, quantidade de fase, nível de dificuldade, se você tiver níveis de dificuldade diferentes, né, quantas vidas inicialmente ele começa. Então são informações do jogo aqui, certo? Como é que você passa de fase? Ah, passa de fase tem que matar o chefão. Pronto, então você definiu isso aí, já coloca, ok? Se tem suporte para mouse, se seu jogo usa mouse, se ele usa teclado, quais são as teclas, né, definição das teclas, se eu apertar para cima acontece o quê, para baixo, ou não acontece nada. Então, só as teclas que eu vou usar aqui, certo? Dispositivo de entrada, aqui se eu tiver algum dispositivo extra de entrada que não seja para menus e para o jogo, né, que não seja o teclado e o mouse, estiver usando outra coisa, como já tive em alguns jogos, aí você preenche aqui, certo? Aqui o design gráfico, aqui você vai botar algumas telinhas. Essa parte é o que faz pesar o GDD, que aí não dá para ficar na plataforma lá no mudo, certo? Aqui você vai dizer quais são as músicas, quais são os sons que vai tocar no jogo. Bota o nome aqui das músicas, certo? Quanto tempo você gastou para desenvolver, aqui você faz um cronogramazinho, cronograma, faz as metas, né? Aqui eu falo do pessoal, que o pessoal fez. Aqui faz o diagrama de fases, né, a sequência, uma das fases que tem no jogo, de estados e de progressão. E aqui o manual de instruções, certo? Se precisar instalar, às vezes você precisa instalar alguma coisa, alguma informação de instalação e questão do manual do jogo mesmo, como é que ele tem que jogar e tal, certo? Esse aqui é bem simples, bem direto. Lá no site, além desse template, também tem isso aqui, ó, que é, na verdade, um GDD pronto de uma equipe aqui que tirou 10. Né? Só tirei aqui as páginas, certo? Mas está aqui tudo preenchido. Ó. É deles mesmo, é da equipe mesmo. Certo? Está tudo preenchidozinho aqui. Tem as telas do jogo, tem aqui os diagramas de fases, ele botou aqui bonitinho, certo? Então aqui está bem, está preenchido aqui, você consegue ver como é que, se tiver alguma dúvida, você pode, antes de me perguntar, você pode observar aqui e qualquer dúvida, você me pergunta realmente como é que deve ser feito, certo? Aqui está com as telinhas aqui, aqui é o manual de instruções, ele explica fase a fase, como é que eu passo de fase, o que eu tenho que fazer e tal, você vê que ele não é muito grande não, né? Pequenininho, 2 páginas aqui, 3 páginas, ok? Deixa eu voltar para lá. Se o jogo for feito no RPG Maker, ele pode ser feito em qualquer versão, certo? Do RPG Maker ou do Game Maker. Deixa eu voltar para cá. Você pode fazer em qualquer versão do RPG Maker ou do Game Maker. Agora, se você tiver feito em RPG Maker, você não deve usar os elementos que já estão lá, os defaults. Quais são os elementos? As imagens, certo? As imagens, os sons, você vai buscando outros. Você não quero que você use os personagens que estão no banco de dados. Porque quando você instala o RPG Maker, ele já instala uma base de dados cheia de personagens, cheia de monstros, cheia de mapa, certo? Mas você
ele permite, vou mostrar na nossa aula prática de RPG Maker, ele permite você instalar, você importar imagem, importar personagem. Existem sites na internet com bancos de dados de milhões de personagens em todas as versões do RPG Maker. Então, você não vai usar os que já vêm na base de dados dele. Vai buscar na internet, ou pode fazer também, é bem simples fazer um personagem lá, desenhar, certo? Desenhar os seus personagens e seus cenários. Principalmente personagens e cenários. Essas imagens aí não deve usar o padrão que já vem na base de dados do RPG Maker. No caso do Game Maker, ele não traz esse banco de dados, né? Então você está livre para usar qualquer tipo de coisa. Lembrando que se for fazer no Game Maker, não pode ser um jogo de nave. Né? Um jogo de nave, como já falei, já tinha falado na sala, né? O jogo de nave a gente fez aqui um jogo de nave. Então, nós não vamos fazer, não vou aceitar que vocês façam um jogo de nave. Tá claro, pessoal? Tá. Sim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sobre Oi. a questão de assets, tipo, eu posso usar o que já existe, como exemplo, uma música aqui de outro jogo. Desculpa, não entendi. A questão dos assets, eu posso usar, por exemplo, uma música que já existe, tipo música de outro jogo? Você está falando... não, de outro jogo pode sim, pode, claro. Você pode Certo. querer fazer uma versão nova do Sonic, por exemplo. Uma versão do Sonic. Você vai usar os desenhos do Sonic que já estão em outros jogos aí que você acha na internet. Pode usar sim, sem nenhum problema. Certo? O que eu não quero que você use é apenas, se for fazer no RPG Maker, o que já está na base de dados do RPG Maker. Eu quero que você importe novas imagens, novos cenários. Mas o resto você pode usar tudo, sem problema nenhum. Ó, tem alguém aqui no chat. Tem umas Dark Souls que paguei por elas, tenho direito. Pode ser remixada? Pode sim, sem problema nenhum. Juliana aqui perguntando. Certo? Pode usar sem problema nenhum. Ok, beleza. Mais alguma pergunta do jogo, pessoal? Mais alguma pergunta do nosso trabalho? Eu só quero saber da minha equipe. Depois do senhor. Tá, daqui a pouco eu falo com você da sua equipe, certo? Ok. Vamos esperar terminar aqui a aula, que aí a gente conversa aí. O trabalho pode ser individual, não é isso, professor? Pode, sem problema nenhum. Pode ser individual. Agora, eu gostaria muito que vocês, tirando as meninas aí, que depois eu converso com elas sobre a equipe, que as demais equipes me encaminhassem aqui no grupo mesmo, o nome dos componentes, certo? Eu acho Certo, é que... porque eu não tinha mandado porque eu tava na dúvida, tipo, lá tava de 1 a 3, mas eu não tava na dúvida se era mais 1 a 3 ou era só um mesmo. Não, Mas eu vou mandar uma... 1 a 3 é de 1 a 3 pessoas. Certo. Pode mandar, Não sei se todo mundo já mandou, né? Teve algumas pessoas que já mandaram. Mas, assim, quem já mandou lá no grupo, eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu... Fiquei sem o zap aqui, fechei aqui por causa da zoada, fica toda hora chegando. Chegou uma equipe aqui agora, só de João Vitor. Os outros já mandaram aqui, não? Tem. Tem a equipe de Mike, Érico e Décio, João Pedro, Lázaro e Marcos. Tem mais alguma equipe aí? Tem mais alguém aí que não está sem equipe ainda? Ó? Fora as meninas, certo? As meninas aí, a equipe das meninas, depois eu converso. Mas tem aqui a equipe de João Pedro, Lázaro e Marcos. E tem a equipe aqui de Mike, Érico e Décio. E tem aqui agora a equipe de João Vitor fazendo sozinho. Certo? E tem mais a equipe das meninas, que eu converso depois. Eu quero saber se tem mais alguém aí perdido. Tem a minha também, Juliano. A de Juliano não estou vendo aqui no grupo. Mandou no grupo, Juliano? Professor, estou sem equipe. Rony está sem equipe. Tem um bocado de gente fazendo sozinha, pelo amor de Deus. Né? A equipe Fernanda, a equipe de Antônio Luan. Junta aí, pessoal que quer fazer a equipe aí, ó. Achei aqui a de Juliano. Juliano e botou aqui o link aqui. Foi no meio do textão. Foi logo em seguida, depois que eu pedi as equipes, né? Logo em seguida. 10 minutos, tá, já sei. Tá dando aqui 10 minutos. Tchau. Ok, então, Juliano tá aqui, tal.
Ó, a Hannah tá sem equipe aí, ó. O pessoal que tá fazendo sozinho aí, quiser fazer com ela. Aqui não é que nem grafos, não, viu? No grafos, eu perguntava para um, tirava a nota do outro, né? Aqui não é assim, não, viu? Pode se juntar aí em equipes, certo? Não tem aquela pressão que tem em grafos, não, certo? Aqui é mais tranquilo. Pode se juntar, ninguém vai prejudicar ninguém, não. Certo? Ah, aqui tá falando para reencaminhar, certo? Ok, pessoal? Então, ó, Hanna tá sozinha aí, tá querendo equipe aí, Fernando, Antônio estão fazendo sozinhos, a equipe tá fazendo sozinho. Se quiser fazer com ela aí, tá tranquilo. Alguma pergunta a mais, pessoal? Alô, Não, alguém? tranquilo, tranquilo. Certo. Não, beleza. Então, deixa eu mostrar aqui um negócio também. Deixa eu ver aqui um negócio. Não, acho que era só isso mesmo. Só isso mesmo. Muito bom. Então, boa sorte a vocês. Depois eu vou pegar direitinho o nome das equipes aí, certo? Vou deixar no... Vou colocar no grupo lá uma listagem só. E na próxima aula a gente começa o RPG Maker. Eu vou usar a versão do RPG Maker XP, certo? RPG Maker XP, ela não é mais nova, mas ela tem uma vantagem muito boa em relação aos personagens. Porque na versão do MX, na versão do Ace, são versões mais recentes, essas ferramentas elas limitam o tamanho do personagem. O tamanho do personagem tem que ser específico. O tamanho da imagem do personagem, né? Ela é bem específica. Tem que ser esse tamanho aqui, ponto. Então a imagem não pode estar nem um pouquinho maior que ele não aceita. A princípio não aceita, né? Porque essas ferramentas são linguagem de programação. Você pode fazer elas aceitarem, mas a princípio elas não aceitam. O RPG Maker XP, a versão XP, ela não é assim. Ela aceita qualquer tipo de tamanho de personagem. Então eu posso botar um monstro gigante e tal, que ele vai aceitar a imagem gigante, sem problema nenhum. Né? Na versão Ace, sem nenhuma alteração, ela fica os personagens todos do mesmo tamanho. Então, por causa disso, por causa desse tamanho de imagem, eu vou usar aqui a versão XP, na nossa aula prática, mas você pode fazer o seu jogo em qualquer versão, certo? Mas eu vou pedir que vocês deixem a versão XP instalada, certo? Aí, para que a gente possa trabalhar igual. Como a gente estava fazendo no Game Maker, né? Teve alguns probleminhas, porque algumas versões eram diferentes, tinha um botãozinho a mais que não tinha e tal. E essa versão, aí se vocês puderem instalar a versão XP do RPG Maker, ela é bem tranquila. Então aí a gente vai usar ela. Outra coisa, o RPG Maker XP, ou o RPG Maker, a partir da XP, ela roda no Android sem precisar de recompilação, certo? Você não precisa, você compila ela para o Windows e aí instala um programinha no Android e você pode usar no Android sem precisar recompilar nada. Pega o mesmo código lá e ele roda no Android. Então é muito bom. A partir da versão XP ele já faz isso, certo? É só instalar um appzinho que ele reconhece um arquivo do RPG Maker XP e executa no Android. Do XP em diante, né? Qualquer versão superior ele faz de boa. Alguém está perguntando aqui pelo chat, no MV eu posso utilizar sprites. Ele está falando aqui que no MV eu posso utilizar sprites de 64 por 32. Sim, isso é fixo, né? São tamanhos fixos. O RPG Maker XP, a versão XP, ele usa de qualquer tamanho. Desde pequenininhos, com poucos pixels, até gigantes, muitos pixels. Eu defino qualquer tamanho. O XP tem essa vantagem. A princípio, claro que são linguagens de programação, você pode inserir códigos lá que para aceitar a imagem, mas aí é complicado, não é nada fácil não, certo? Então por isso que eu vou usar o XP, porque o XP a gente usa qualquer tamanho de imagem, certo? Não tem essa restrição. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Ok? Tranquilo. Então, vou me despedir de vocês, tenham uma boa noite. Na próxima segunda-feira a gente... Você vai falar com o meu grupo. Daqui a pouco, só esperar terminar aqui a gravação que a gente conversa. Tá. Tá bom? Beleza, então, obrigado a todos aí. Até a próxima
segunda-feira, certo? Nesse mesmo horário, a gente vai ver aí o RPG Maker XP. Beleza? Até mais. Tchau. Tchau para vocês. Tchau.